Bom, vamos lá, pessoal, vamos retomar nosso último painel aqui no teatro. Eu estava brincando aqui com o Durval, se ele trouxe a bola de cristal dele para saber o que de fato vai acontecer com a reforma tributária. Mas a bola de cristal do Edu tem que ser maior, porque é a reforma tributária para o setor financeiro. Bom, eu e o Edu já nos apresentamos, nos autodescrevemos, Durval. Então, fica à vontade, por favor. Olá, boa tarde a vocês. É um prazer ter vocês hoje aqui conosco. Meu nome é Durval Portela. Eu tenho o desafio de liderar a nossa prática de consultoria tributária e societária da PwC no Brasil. Eu sou um homem branco, cis, de cabelos crespos, grisalhos, que cada vez mais ficam grisalhos. Estou vestindo um blazer azul, uma camisa cinza clara, uma calça cinza, sapatos pretos. De novo, é uma satisfação ter todos vocês aqui conosco. Bom, chutando para o gol aqui, Durval, qual é a sua percepção da reforma tributária sobre o consumo, aí recentemente aprovada pela Câmara no substitutivo da PEC 45? Eu acho que um primeiro aspecto a ser destacado é que, de fato, o substitutivo da PEC, ele significa um passo extremamente relevante, eu diria que histórico, no movimento do país para reformar um sistema tributário sobre o consumo que é totalmente anacrônico, que é extremamente complexo, que é opaco, que traz um grau de cumulatividade jamais visto e que, portanto, acaba trazendo uma falta de racionalidade, uma disfunção para o nosso sistema tributário e para a nossa economia. E, com isso, evidentemente, também acaba tirando a competitividade da empresa brasileira, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. E o que está sendo proposto? Está sendo proposto através do modelo funcional do Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, que, de fato, é um tributo, penso eu, que tem, sim, a capacidade de trazer um adequado grau de simplicidade, um adequado grau principalmente de neutralidade para a tributação sobre o consumo, fazendo com que o contribuinte passe, de fato, a tomar decisões orientadas pelo racional econômico e não por conveniências fiscais, o que, de novo, traz e alavanca elementos importantes para contribuir com a melhoria do ambiente de negócios de qualquer país. Esse modelo do IVA, ele estava muito mais pronunciado, Schmoller, na PEC 45, tal como originalmente concebida. Ali a gente tinha, de fato, características de um IVA muito mais proeminentes, capazes de trazer todos esses efeitos a que eu me referi agora. No contexto do substitutivo da PEC, em que está sendo proposto o IVA dual, ou seja, recapitulando o que o substitutivo da PEC propõe, pegando um pouco da PEC 110, para lembrar que era aquela proposta de reforma tramitando no Senado, a 45 na Câmara, mas o que está sendo proposto é a extinção do IPI, com a implementação do imposto seletivo, a conjugação das contribuições ao PIS e à COFINS na CBS, sendo este o IVA nacional, e a unificação do ISS, imposto municipal, com ICMS, imposto estadual,
na forma do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, sendo esse o IVA subnacional, de tal forma que a gente tem a configuração do IVA dual. Outros tributos estão sendo previstos, eu falarei mais tarde, eu acho que não é o ponto aqui necessariamente agora. Mas a minha ponderação é que, quando a gente vê o IVA dual no contexto do substitutivo, se afastando um pouco daquelas características fundamentais do IVA puro, vamos chamar assim, a gente tem que levar em consideração dois elementos. O primeiro elemento é o pragmatismo. De fato, nós necessitamos de uma reforma tributária. O país precisa disso há algum tempo. Daí a minha menção de que esse movimento é um movimento histórico. Essa aprovação na dimensão da Câmara, ela é histórica. E eu espero que ela sirva do alicerce para que a gente possa evoluir para o melhor sistema tributário a partir daí. Mas a minha ponderação é que o que está sendo proposto é a reforma possível nas circunstâncias políticas do país em que interesses diversos dos entes tributantes estão sendo considerados e interesses diversos dos setores empresariais, dos contribuintes, também estão sendo considerados, legitimamente considerados e pleiteados. Então, aqui tem uma abordagem pragmática. Eu arrisco dizer que essa é a melhor reforma que a gente está podendo obter como proposição do nosso Congresso para equacionar todas as ineficiências da tributação do consumo no país. O segundo elemento é que, mesmo com todas as exceções, mesmo com todo o afastamento da figura do IVA puro contido no substitutivo da PEC 45, é preciso reconhecer que há aí já um importante grau de simplificação, um importante grau de modernização e de racionalização do nosso sistema tributário. Pelos seguintes elementos. Primeiro, de fato, a gente experimenta aí a conjugação de duas contribuições federais, um imposto municipal e estadual, em dois tributos, com uma base legislativa única, o que já representa uma economia fundamental de toda a inflação de normas que a gente tem que enfrentar na dimensão federal, na dimensão estadual, com 27 estados, na dimensão municipal, com mais de 5.700 municípios. Só essa simplificação de conteúdo legislativo, trazendo tudo isso para uma única base, que prevê, de fato, o modelo funcional de um IVA, não tão puro como o da origem da PEC 45, aqui a minha análise é absolutamente técnica, não está sendo opinativa nem subjetiva, mas quando a gente vê esse movimento, já se tem aí sim um grau de simplificação muito forte, muito impactante. Além disso, percebe-se que há a proposição da tributação por fora e no destino, o que traz transparência, o que traz simplificação da tributação sobre o consumo, não só para o consumidor final, como também para os contribuintes. A gente também percebe uma proposição importante, que é a tributação no destino e não na origem, como está calcado hoje no nosso sistema, trazendo o racional da tributação para o racional econômico, mais uma vez, evitando a guerra fiscal, ainda que os benefícios não existam, evitando uma guerra fiscal de alíquotas, que pode acontecer, isso tudo, de novo, em linha com o racional econômico. O terceiro ponto importante também é a proposição de uma não cumulatividade ampla. Eu não vou chamar de plena, porque existem uma série de exceções que minam a não cumulatividade plena, mas é uma não cumulatividade ampla, importante, que tira o resíduo tributário da cadeia da produção e da comercialização, portanto, trazendo competitividade para a empresa nacional, não só no ambiente doméstico, como principalmente no exterior. Um outro elemento também a ser celebrado, Shimola, é a desoneração das exportações e de investimentos num sistema em que a possibilidade de se recuperar créditos acumulados para contribuintes posicionados em exportações ou para contribuintes intensivos de capital, que fazem muitos investimentos, está muito mais segura na medida em que, pelo que está na PEC, no substitutivo da PEC, toda vez que contribuintes estiverem em situação de saldos credores de tributos, o repasse
né, do produto da arrecadação para os entes, para os estados, para os municípios, vai aguardar, né, a reserva desses saldos credores para os contribuintes. Pelo menos é o que está lá previsto. Outros dois elementos importantes, um deles é o fato de que, quando o modelo estiver pleno, em funcionamento, a partir de 2033, espera-se que haja uma redução, né, da carga relativa ao compliance tributário, que é uma carga que não pode ser desprezada neste país. Para mim, é um tributo tanto quanto o que a gente tem no campo de incidência típico. Há quem entenda, claro, e destaque, que até chegarmos lá vai ter uma via crucis para os contribuintes terem que conviver com dois sistemas, mas que me parece inevitável nas circunstâncias para que se tenha segurança ao processo gradual de implementação das modificações. E, finalmente, um ponto muito importante é que a PEC teve a coragem de enfrentar todos aqueles incentivos fiscais de inúmeros contribuintes nesse país, incentivos fiscais estaduais, que posicionaram os seus investimentos e têm a expectativa legítima do retorno em relação a esses investimentos, com base em vários incentivos fiscais, vários benefícios. E lá está a previsão de que um fundo vai ser criado para que haja a compensação da perda gradual desses incentivos, na medida em que a potência dos incentivos vai ser reduzida pela redução gradual das alíquotas do ICMS, do ISS, dos tributos hoje existentes, e pelo aumento gradual até 2033 das alíquotas ou da implementação do IBS, dos novos tributos. Esse é um elemento importante para dar mais segurança aos contribuintes. Há uma complexidade em relação a como isso vai ser feito. Mas, também sendo muito pragmático, tem muita coisa para ser esclarecida e melhorada, não tenha dúvida. E eu espero que o Senado, no processo de análise do substitutivo, ele traga contribuições positivas. Por exemplo, em relação ao que me parece um excesso de delegação para a lei complementar de vários temas que deveriam estar mais esclarecidos na Constituição ou mais protetivos aos contribuintes na Constituição. Um deles, por exemplo, é a celeridade pela qual vai se dar o ressarcimento de acúmulo de saldos credores, né, o tratamento dos saldos credores relativos aos tributos que vão ser extintos. E aqui um pequeno parêntese de que eu estou fazendo uma análise muito geral, muito conjuntural, o Edu vai entrar no aspecto financeiro daqui a pouco, mas eu estou fazendo tudo isso para trazer a visão da percepção da reforma como um todo. O setor financeiro vai ter um tratamento especial, é um dos regimes fiscais específicos previstos na PEC. Mas tudo isso que eu acabo de falar vai ter um impacto na economia que, sem dúvida nenhuma, vai interferir no crescimento do país e no potencial de alavancagem para a área financeira, para os serviços financeiros. Então, para resumir, e existem outros pontos também a serem considerados, eu não quero aqui esquecer, por exemplo, a questão do imposto seletivo, né, com uma base indefinida, né, o imposto que vai ter um campo de incidência baseado em bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Há aí uma latitude enorme para esse conceito, cuja regulamentação, ou cuja regulação, melhor dizendo, vai ficar para a lei ordinária, que não tem o grau de escrutínio de uma lei complementar, né, com quórum de deliberação, portanto, com elementos mais protetivos em relação, né, aos pleitos dos contribuintes. A amplitude é essa que é muito subjetiva, né? A minha esposa acha que açúcar, por exemplo, é prejudicial à saúde. Eu já não penso assim, e por aí vai. E também, ali no apagar das luzes, a inserção de uma contribuição pelos estados e pelo Distrito Federal sobre produtos semi-elaborados ou primários que, sem dúvida nenhuma, no apagar das luzes, entrou nitidamente com um propósito arrecadatório, trazendo uma agenda de aumento de carga tributária que não é o que se espera da reforma,
na medida em que todo o princípio de proposição da reforma está baseado em não haver aumento de carga tributária geral. Então, para resumir, Shimola, eu diria o seguinte, é o que é possível nas circunstâncias, mas sendo o que é possível nas circunstâncias, por favor, não deixemos de reconhecer o grau de contribuição que este projeto traz, sim, já, para a simplificação, para a modernização, para a racionalização do nosso sistema sobre o consumo. Eu acho que isso tem que ser celebrado e eu acho que esta base tem que ser utilizada para que a gente siga evoluindo nessa agenda. Perfeito, Durval. E aí, falando um pouco mais sobre os impactos nos negócios, né, de maneira geral, o modelo proposto tende a impactá-los de que forma, na tua visão? Que eu queria destacar dois aspectos importantes. O primeiro deles é o seguinte, é que existem inúmeros estudos sobre o impacto da reforma tributária em relação ao incremento potencial do PIB do país, sobre o incremento da produtividade da economia nacional, sobre o incremento da geração de emprego. São vários estudos, inclusive alguns deles muito bem depurados, adequadamente analisados por muitos dos nossos clientes que estão aqui hoje na plateia. E todos eles têm algo em comum. Todos eles concluem que todos esses impactos, mesmo do contexto da PEC, do substitutivo da PEC 45, que trouxe uma série de exceções de alíquotas, enfim, não trazendo tecnicamente o IVA puro, todos eles concluem que esse impacto ele é positivo. Há divergência em relação ao grau dessa positividade, mas todos eles concluem nessa direção, o que já responde à sua pergunta numa primeira dimensão. Evidentemente que o ambiente econômico do país, o ambiente de negócios do país, evoluindo, sendo incrementado, já há aí uma alavancagem natural para vários segmentos empresariais, para vários setores empresariais, aliás, arrisco dizer, com destaque para o setor financeiro, que num contexto de economia crescente, é o natural indutor desse crescimento via crédito, via fluidez do processo de monetização da economia, cada vez mais com a diversidade de soluções financeiras e de produtos financeiros que a gente, por exemplo, viu hoje ao longo do dia e que é fascinante. Então, a primeira conclusão é de que essa simpática audiência tem muito a ganhar com esse incremento econômico, não dito por mim, dito por institutos extremamente renomados, extremamente qualificados. O segundo elemento é o seguinte, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma ressalva enorme, porque o país ele tem um recorte tão grande, uma especificidade tão grande de benefícios e regimes fiscais que tem que ser olhado caso a caso. Tem que ser objeto de modelagem, mesmo quando a gente faz análises de um determinado segmento, é impressionante as divergências que nós identificamos com o efeito da reforma em relação à realidade atual, totalmente calcada em incentivos fiscais específicos, obscuros, opacos. Existe essa agenda na dimensão dos estados, portanto, isso traz uma complexidade muito grande para se definir concretamente o impacto no negócio. E a gente tem experimentado isso nos nossos projetos de modelagens para os nossos clientes, em que a gente vê situações comuns com efeitos diferentes em função dessas realidades. Agora, para não deixar de te responder, Shimola, rapidamente, numa análise panorâmica, é fato que a indústria típica de manufatura, de distribuição, ela vai ter um benefício impactante, vai ter uma redução da sua sobrecarga, principalmente pela eliminação do resíduo tributário, a que eu me referi há pouco, no contexto da não cumulatividade ampla, não plena. O segmento de serviços, aquele B2C, mais posicionado num consumidor final e num volume que permita ao prestador de serviços estar no Simples Nacional, talvez não tenha tanto impacto assim, porque o Simples Nacional permanece nas suas mesmas bases. O prestador de serviços que está no meio da cadeia B2B,
esse tende a se beneficiar da neutralidade plena ao longo da cadeia, na medida em que uma das características também do IVA dual é a incidência plena sobre bens e serviços e a possibilidade de créditos fiscais ampla sobre bens e serviços, que é a não cumulatividade ampla. Agora vão ter segmentos, evidentemente, como prestação de serviços de médio e grande porte, que vão ter uma sobrecarga impactando a demanda final dos seus consumidores. Alguns desses segmentos receberam tratamento especial, educação, saúde, outros não. Mas aqui há que se concluir também que a reforma traz como alicerce a inevitável conclusão de que setores passarão a ter uma carga contributiva maior e outros vão ter menor, de tal forma que, nesse equilíbrio, idealmente, se alcance o não aumento da carga tributária total. É o que a gente espera que, de fato, aconteça. Ok, Durval, obrigado. Edu, falando do nosso quintal aqui, e aí, que impactos a gente pode esperar aí para o setor financeiro? Do que já se sabe, né? Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dos impactos tributários, mas sem sombra de dúvidas, pessoal, a primeira coisa que a gente tem de impacto no mercado financeiro em relação à reforma é que, necessariamente, a reforma vai trazer aumento de PIB. Não é o Edu falando, não é o Durval falando, são estudos falando. O mundo dos negócios, ele é baseado em expectativas. É um mundo que vai vivendo sempre no futuro. E aí, quando a gente pensa dessa forma, é interessante a gente pensar que, quando a gente tem uma expectativa de aumento de PIB, necessariamente, isso é um dos elementos para que a taxa de juros fique mais baixa. A taxa de juros ficando mais baixa são os nossos ativos, os ativos das nossas empresas sendo melhor avaliados. Porque quando a gente está avaliando o ativo da empresa, é como se a gente estivesse projetando a empresa no futuro, ajustando tudo isso ao valor presente, e essa audiência sabe o que é ajustar valor presente, e dividindo pela taxa de juros. Uma taxa de juros menor aumenta o valor de mercado das empresas. Então, esse é o primeiro impacto da reforma no mercado financeiro. Então, quando a gente pensa em investimento em títulos do governo, esses talvez paguem menos, mas a atividade produtiva vai ficar muito mais interessante. Quando a gente está falando de efeito no mercado financeiro, a gente não pode esquecer, até o nome do evento aqui, Financial Services. Isso quer dizer que existe um componente muito representativo de serviços na área financeira. Quando a gente pensa, por exemplo, em instituições de pagamentos, elas, na verdade, elas carregam um componente maior de serviços do que talvez as outras instituições financeiras. Como seria o impacto ali? Por exemplo, quando vamos pensar em banco, quando a gente pensa em banco, a gente sabe que tarifas e comissões acabam não entrando, né? Ou seja, não é só o IFRS 9 que quer tirar tarifas e comissões ali da contabilidade dos bancos, né? A gente também está tirando isso do regime específico ali para as instituições financeiras. E vale lembrar que o regime específico não é para as instituições financeiras. Ou seja, a gente não está falando ali de instituição de pagamento, a gente não está falando ali de sociedade de crédito direto, a gente não está falando ali de IP. A gente está falando ali de atividades. Isso traz uma leitura diferente. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de gestão de ativos, uma gestora hoje que faz a gestão de ativos, ela presta serviço, se ela tiver no regime de lucro presumido, ela vai tributar a 3,65, né, mais o ISS ali, vamos considerar de 2%, e essa receita de prestação de serviço, quando a gente considera PIS e COFINS mais ISS, ela acaba sendo tributada a uma alíquota baixa.
né, uma alíquota, não vou fazer julgamento sobre a alíquota, mas uma alíquota aqui é baixa em relação a que pode vir. E a alíquota que pode vir, ela tira as instituições de pagamento do regime que ela seguia e coloca no regime específico de instituições financeiras. E aí, qual a alíquota? Porque a gente não sabe ainda que alíquota vai ser, mas a gente, intuitivamente, até pela leitura que a gente faz daquilo que a gente vê nos jornais e tudo mais, a gente sabe que o setor de serviços vai acabar sendo mais onerado em alguns casos. E nesse caso aí, ele vai um setor de serviço que vai estar no regime específico. Ou seja, a gente pode esperar aí notícias que talvez não sejam tão positivas. Quando a gente vai, por exemplo, e pensa nas instituições de pagamento, normalmente a gente tem fundos de investimentos e direitos creditórios. Como eu falei hoje de manhã, aquele fundo lá que viabilizou a bancarização de uma parcela significativa da população, o FDIC, boa parte das instituições de pagamento, elas se utilizam de FDIC. Até por uma viabilidade regulatória ou por uma decisão de negócios. E a receita financeira desse FDIC, ela é tributada a 4,65. 4,65. Receita financeira que tem uma alíquota específica. Essa receita financeira, repito, tem uma alíquota específica. Mas ela estava sendo tributada em uma empresa que não estava considerada como uma instituição financeira, não estava sendo tributada como um banco, na maior parte dos casos. Tem suas peculiaridades aqui. Agora, a atividade de arranjo de pagamento, ela passa a ser tributada como uma atividade financeira. E aí? Eu vou ter a receita financeira sendo tributada a essa alíquota? Ainda falando em receita financeira, e a gente vai para seguradoras, tem pessoal de seguradoras aqui, e aí é o seguinte, recentemente a gente teve aí decisões saindo em relação à receita financeira de ativos garantidores. Provavelmente as receitas financeiras de ativos garantidores, elas não vão ter um regime específico. Na verdade, elas vão seguir o regime específico das instituições financeiras, né? Ou seja, aumenta aí a carga tributária dessas empresas, né? E isso, quando a gente ainda está no ambiente das seguradoras, quando a gente sabe que obrigatoriamente uma parte do seguro tem que ser ressegurado e uma parte desse resseguro é feito internacionalmente, a gente tem uma alíquota de redução da base para fins de aplicação da alíquota de PIS e COFINS sobre importação. Nada foi falado sobre isso. Então, talvez a gente tenha efeitos indiretos, mas necessariamente a gente tem preocupações diretas. É importante saber ali onde está pisando para, de fato, a gente conseguir planejar um futuro. Acho que em relação às instituições financeiras era isso que eu tinha para trazer, Schmoller. Fica à vontade para complementar. Não, pelo tempo aqui, eu acho que uma pergunta final, e eu acho que serve para os dois, já que você está com preocupação direta, Edu, você tem dois caminhos, né? Ou você senta e espera, ou você age. O que você recomenda? Se age, se faz alguma coisa a partir desse cenário, ou se aguarda? Primeiro, Schmoller, a gente tem que ter repertório em relação à reforma tributária, né? A gente tem que discutir, saber do que a gente está falando, saber onde a gente está pisando, conseguir influenciar, para conseguir planejar a nossa ação, né? A gente tem que saber onde está pisando para conseguir planejar o passo. No painel anterior, pela manhã, eu falei sobre o passo firme e largo que a gente está dando em relação aos fundos de investimento. Mas a gente sabe onde está pisando. Agora, em relação à reforma tributária, a gente precisa conhecer o piso para que, de fato, a gente consiga dar
o nosso passo firme e largo na direção que a gente quer. Perfeito, Edu. Eu acho que você resumiu muito bem. Curso de ação se resume em 3 palavras nesse momento: analisar, influenciar e planejar. Analisar profundamente como é que isso impacta os negócios, influenciar o processo legislativo a partir dessa análise, que é uma análise que não tem que ficar circunscrita ao negócio, mas tem que ser uma análise macroeconômica, microeconômica, olhando o entorno, olhando fornecedores, olhando o posicionamento de concorrência, tudo isso vai estar envolvido. Tentar influenciar, e a partir de um cenário definido, e tende a se definir ainda esse ano, a expectativa de aprovação no Senado da reforma é muito alta. Uma das pesquisas de uma empresa de consultoria e de análise política indica que mais de 60% dos senadores entendem que a reforma vai ser aprovada, de fato tem tudo para ser aprovada. A partir dessa definição, começar a planejar todas as reestruturações que vão ser necessárias nos negócios, e vão ser muito necessários. Aspectos logísticos, aspectos de posicionamento com estruturas de multilocalização de estoques, aí, não na área financeira, né, em outras áreas. Isso tudo vai ser revisto, porque o impacto é muito grande, e eu acho que o planejamento dessa revisão no tempo, analisando a queda dos incentivos fiscais, enfim, colocando todos esses aspectos, né, em consideração, ele começa nesse momento, já com o que a gente tem de indícios do que tende a acontecer nesse processo. Essa é a recomendação mais lógica. Pode parecer extremamente lógica, mas de fato é isto, e ela também tem um grau de pragmatismo que, na minha opinião, é o que vai trazer, né, a eficiência para o negócio, independente de qualquer que seja o modelo de reforma a ser aprovado. Perfeito. Obrigado, Durval. Obrigado, Edu. Edu, você tem uns recados paroquiais aí, é isso? Eu tenho uns recados aqui. Vindo de seminarista, essa frase, talvez alguns de vocês não tenham achado estranho. Vamos aos recados. Pessoal, vocês acabaram de receber no e-mail de vocês aí, em primeira mão, um estudo feito pela PwC sobre bancos de atacado pós-2025. Tá? Então, a gente libera esse estudo para vocês. Alguns de vocês tiveram... Um outro recado alguns de vocês tiveram uma confirmação aí de speed dates. A gente tentou ali arranjar a agenda da melhor maneira possível. Alguns têm os seus encontros confirmados, e outros a gente vai fazer online nas próximas semanas. A gente vai fazer esses encontros, o que a gente está chamando de speed date, no nosso prédio ali no prédio do lado. E vocês, para acessarem o prédio, vocês receberam um QR Code no e-mail de vocês. Acho que esse é o segundo recado. E o terceiro é só um agradecimento a vocês aí. A gente começou o dia aí falando de Embedded Finance, mostrou aí a potência do mercado, a potência da indústria financeira, quando a gente está falando de acoplamento, por exemplo, de serviços à indústria de não financeiras. A gente passou também por uma discussão de fundos, né, Shimoler? Uma fala do nosso líder global. A gente falou também daquilo que está sendo muito conversado no mercado, que é uma agenda ESG, o que ela tem de relação com o seguro, crédito e investimento. A gente teve uma fala aqui sobre economia. Espero que vocês tenham gostado das breakout sessions, e a gente finaliza aqui falando de reforma tributária. Passo a palavra para o Shimoler. Obrigado, Edu. Então, estamos finalizando o nosso evento. Mais uma vez, agradecer a gentileza da presença de todos vocês. Em meu nome, em nome do time de Financial Services da PwC, em nome da PwC como um todo. Um bom retorno aí para todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal.